A paz do Senhor, amados. Preciso de alguém para enviar os lives lá no WhatsApp e no grupo, porque toda vez que eu vou mandar aqui cai a live. Deixa eu fixar o comentário. Já vai mandando, quem vai entrando. Caiu, mas já voltou. Gente, começou a acabar a luz aqui. Começou a acabar a luz e aí eu achei que não ia fazer a live. Já comecei a repreender no nome de Jesus todo o impedimento, né? Entrou, amiga. Eu fui enviar lá no WhatsApp e caiu tudo. Você acredita? O senhor vai erguer um moderador aqui para enviar minhas lives no WhatsApp e no grupo do Telegram. Amiga, se você conseguir, manda lá pra mim no grupo do Telegram. Fala pra mim se tá muito alto o som, se tá conseguindo me escutar direitinho. Café amargo. Tô tomando café sem açúcar. Postei um vídeo nos stories, gente do céu. Vocês veem como é que o açúcar é feito. Eu e a Aline, nós estamos fazendo um propósito de 70 dias sem açúcar, né? A Aline do manto. Tem que ter essas amizades assim, gente, que incentiva a fazer jejum, incentiva a fazer propósito. Eu já tava num jejum de 40 dias, a Aline... Amiga, eu vou fazer um propósito de 70 dias sem açúcar. Eu falei, bora. Bora. Olha como é que afina o rosto da gente sem açúcar. Começa a aparecer os ossos aqui. Deu o quê? Acho que uns 15 dias que nós tá sem açúcar, amiga. Uns 15 dias, uma semana e pouco. E já dá uma afinada boa. Depois do vídeo que eu postei nos stories ali, eu acho que eu não vou consumir açúcar nunca mais. Depois vocês vão lá ver. Terrível a forma que o açúcar é feito. Já tem, acho que já tem uns 15 dias. Acho que foi dia 7/4 que nós começamos. É, deu 15 dias já. Vamos, amiga, vamos. As irmãs do Coque 2.0. Sem açúcar, jejuando. Não, depois você vai lá ver. Terrível, terrível o jeito que é feito o açúcar. Acho que eu vou parar agora. Eu vou usar só mel, adoçante. Apesar que colocar adoçante fica muito sem graça. Fica amargo, eu acho. Quem for entrando, vai compartilhando a live no nome de Jesus. Eu vou orar. Consagrando a live, e hoje é forte o manto. É forte o mistério de hoje. Feche seus olhos. Senhor, é na autoridade do nome de Jesus, Pai, que eu quero me revestir agora, Senhor, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do evangelho da paz. Cobre essa armadura, Pai, com o seu sangue e nos coloque debaixo do manto da invisibilidade. Senhor, eu consagro a Ti, Senhor, esse ambiente onde eu estou. Consagro a Ti esse ambiente, Pai, onde essa pessoa está. Consagro as nossas conexões de internet, Senhor, o nosso celular. Consagro a Ti, Senhor Jesus, essa live. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, toda falta de energia, toda falta de internet, Senhor, todo levante contra essa live no nome de Jesus. Pai, eu também te peço que todo demônio, Senhor, que trava, Senhor, os ouvidos, os olhos espirituais, Senhor, o entendimento espiritual dessa pessoa seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que vem para causar confusão e distração, Senhor, para que a pessoa não consiga entender essa live, eu declaro que já caiu por terra no nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, que essa live vai falar poderosamente aos corações. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, assim eu declaro e te agradeço. Amém. Não, depois você vai lá dar uma olhada.
Hoje eu quero falar sobre identidade em Cristo, tá? Vamos começar com uma palavra. Ó, abra sua Bíblia em João 1:12. Já deixa aberto Isaías 56:5. Romanos 8:14. Deixa meio ajeitado aí. Deixa eu colocar aqui. João 1:12. Diz assim, João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, todo aquele que recebe Jesus, aquele que crê no nome de Jesus, o Senhor deu o poder de ser chamado filho de Deus, tá bom? Agora, em Isaías 56:5, diz assim: também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Gente, isso aqui é uma promessa. O Senhor vai nos dar um novo nome, vai nos dar uma nova morada, novas vestes, tá? E o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se isso aqui tá aqui, é porque é uma promessa do Senhor Deus para a nossa vida, tá bom? E o próximo é Romanos 8:14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Espírito está com letra maiúscula, então quer dizer que é o Espírito Santo, tá? Quando é o Espírito humano ou algum outro Espírito é com letra minúscula, mas o Espírito de Deus, na Bíblia, ele está com letra maiúscula, o Espírito Santo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! O que é a identidade? A definição de identidade no modo geral. A nossa identidade é as características e o que nós fazemos que nos identifica, tá? São um conjunto de características que nos distingue e nos define. Então, Rayane, a minha identidade é filha amada do Senhor Jesus, tá? Lavada e remida no sangue do Cordeiro, mãe do Luiz Miguel, mãe do Levi, esposa do Daniel. Essas são as coisas pela qual eu fui chamada para fazer. A minha identidade em Cristo, tá bom? Libertadora, em nome de Jesus. O que acontece? Quando a gente não sabe quem a gente é em Jesus Cristo, nós ficamos perdidos. Nós vamos deixando ali o tempo nos levar, as coisas que acontecem na nossa vida nos levar. Vamos deixando as feridas na alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções levar a gente. Nós não sabemos de onde a gente vem, para onde a gente vai, o que nós estamos fazendo, tá? E todos nós temos um propósito em Cristo Jesus. A palavra do Senhor fala, a Bíblia, ela, no modo geral, ela nos ensina a viver. Fala das promessas do Senhor que tem pra gente, do que pode, do que não pode. Isso aqui ensina como é que a gente tem uma vida plena. Mas em Salmos, o Senhor fala que para cada um de nós existe um livro onde Ele colocou a nossa história, escreveu a nossa história, escreveu aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então nós devemos estar posicionados como os filhos do Senhor. Se você não vê o Senhor Deus como pai, provavelmente você tem uma ferida na alma de paternidade. Eu lembro que eu tinha dificuldade de sentir, de ver Deus como pai. Eu, no começo ali da minha caminhada em Cristo, eu via o Senhor como um carrasco, como aquele que castiga, tipo, cumpria o que tinha que fazer, não porque eu tinha a minha identidade em Cristo, não porque eu me sentia filha amada, não renunciava às coisas porque eu queria e porque eu sabia que aquilo ali era o correto a fazer. Eu renunciava por medo. Porque se eu não fazer isso, vai acontecer isso, porque se eu fazer isso, o Senhor vai me castigar.
não tinha essa convicção de que eu era filha, e filha obedece ao pai e obedece sem questionar, sem achar ruim, obedece porque quer agradar ao pai, né? E eu me lembro até que quando caiu esse bloqueio de paternidade, quando eu assumi esse meu lugar em Cristo Jesus, de filha do Senhor Deus, eu lembro que eu tava assistindo até aquele filme A Cabana. Ele não é um filme cristão, tá, gente? Então vai ter muitas coisas ali que não condiz com a realidade de um crente, mas a mensagem, no geral, é sobre o rapaz aceitar a paternidade dele em Cristo, né? Porque, inclusive, ele tinha ali problema com os pais dele. Tem disponível no YouTube esse filme, se vocês quiserem assistir depois. Ele tinha dificuldade em aceitar a paternidade pelo pai ter sido um pai muito severo. Então, quando a gente tem problema com o nosso pai terreno, o nosso pai da terra, a gente tem dificuldade de nos relacionarmos com Deus. A gente acha que Deus ele é um carrasco, não o pai, né? Que quer o nosso bem, que guia, que nos corrige. Tá? Então, nesse filme, ali, eu pode cair alguns bloqueios com relação à paternidade. Inclusive, eu comecei a chamar o Senhor de papai, né? De pai. Porque eu tinha dificuldade, era sempre Senhor, soberano. Não que ele não seja Senhor e soberano, mas eu não me colocava no papel de filha, de identidade de filha, de lavada e remida no sangue do Cordeiro. Tá? E quando a gente não tem a nossa identidade muito bem definida no Senhor, o que ressalta na nossa vida são as nossas feridas emocionais, são as opressões espirituais. Então, muitas vezes você não está vivendo. Você está só reagindo ao que está acontecendo à sua volta, só reagindo ao que o outro te fala. Você não sabe para que caminho você vai. Uma pessoa fala, faz isso, você faz. Outra pessoa fala, faz isso, já está indo totalmente ao contrário. Você não tem a identidade ali de não, foi isso aqui que o Senhor me chamou para fazer. Não importa o que o outro vai falar, eu vou continuar nesse caminho, gente. A pessoa fala, Rayane, isso não me interessa, não. Sou filha amada do Senhor, o Senhor me chamou para fazer isso aqui. Não é você dizer ao contrário que eu vou fazer. Eu sou filha, estou no meu papel de filha, não vou sair da missão que o Senhor me deu. Tá? Então, quando a gente não sabe a nossa identidade, a gente fica muito perdida. E nós, mulheres, que são a coluna da nossa casa, acaba que os filhos ficam perdidos, o esposo fica perdido, todo mundo fica perdido, todo mundo fica fora da posição, não sabe para que rumo que vai. Esses dias eu conversando com uma moça, eu comecei a conversar com ela sobre isso, e ela falou, mas por que isso não é falado, isso não é explicado dentro das igrejas, né? Porque às vezes parece uma coisa tão óbvia assim que as pessoas não falam. Mas o óbvio, ele precisa ser dito, né? A gente fica muito no superficial, ninguém fala pra gente como que é a prática. No começo mesmo da minha conversão e desse meu posicionamento, né? Que aconteceu de 1 ano pra cá, nesse posicionamento radical que eu tive. Posicionamento de assumir o meu papel de filha, de assumir aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, de assumir o papel de coluna da minha casa, de esposa, de mãe. Porque antes era só apagando fogo, vamos deixar isso aqui, vamos deixar a vida me levar. Eu me perdi, gente. Volta. Quando a gente está confusa, todos os outros ficam confusos ao nosso redor, tá bom? Então, Jesus, uma vez que ele andou aqui, que ele veio, que o Senhor deu ele aqui para nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, que foi perfeito, o nosso exemplo, né? Ele deixou aqui como que a gente faz, quando que a gente faz, que momento fazer. Padeceu no madeiro, ressuscitou ao 3º dia. Tudo isso para nos reconciliar com o Senhor Deus. Para novamente nós termos a identidade de filho que foi deixado lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou. Lembrei que eu ia falar, gente. Então tem coisas óbvias que tem que ser ditas.
né? No começo ali da minha conversão, e depois mesmo, mais pra frente, já tem 5 ou 6 anos que eu sou crente, né? Que eu sou cristã. Eu comecei a perceber que eu não sabia orar. Eu não sei orar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei ungir uma casa, eu não sei como é que se ministra na vida dos meus filhos, né? E quando a gente tá nesse ambiente de igreja, a gente espera que todo mundo saiba, mas não, o óbvio precisa ser dito. Precisa ser ensinado como é que você ora, o que que você faz. Então me perguntaram por que não é ensinado isso dentro das igrejas, né? Porque o óbvio, ele parou, ninguém fala como que você faz, ninguém te instrui. Como é que se posiciona? Entendeu? E Jesus, ele veio para nos reconciliarmos com Deus e a gente voltar à nossa identidade de filhos de Deus, tá? Jesus ascendeu aos céus e deixou o Espírito Santo de Deus aqui na terra, o nosso consolador, aquele que nos guia, o que fala com a gente, o que veio morar dentro de nós. O que acontece? O Espírito Santo de Deus, quando a gente não é convertido, quando a gente não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, ele fica aqui, ó, influenciando a gente de fora. Ó, isso aí é errado. Ó, não faz isso aqui não. Ó, vem para Cristo que vai ser melhor. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo que te influenciava aqui fora, ele vem para dentro de você. Dentro de nós, ele começa a trabalhar. Começa a tirar os mimimi, começa a tirar nossas mazelas da nossa alma, traz as feridas emocionais que tá ali escondido para tratar. Às vezes eu falo assim, mas eu passei para crente e tudo começou a dar errado. Porque antes da gente alcançar o propósito, antes da gente se sentir filha, existem muitas outras coisas que entrou quando a gente estava no mundo. E o mundo, ele jaz no maligno. Então a gente fica contaminado, a gente fica sujo. É necessário passar por um processo de libertação. Nós estamos tão cheios ali, às vezes, da comida, da gula, do pecado sexual, do pecado no modo geral, que não tem espaço para a gente ter fome e sede das coisas espirituais. Então o Espírito Santo vem e ele começa a nos limpar. O mimimi ele tira, a ferida na alma ele tira, aquilo que estava ali ocupando um espaço, ocupando a sua entrega total ao Senhor, ele tira. Então, se você não se sente dessa forma, se você se sente bloqueada, se você não se sente filha, tem que pedir pro Espírito Santo. Espírito Santo, o que tem aqui dentro de mim que me bloqueia a viver essa identidade em Cristo Jesus, a assumir o meu papel na minha casa, assumir o meu papel na vida, papel de crente posicionado? É o orgulho, nós devemos sempre estar no lugar de humildade. Quando a gente aceita Jesus, a gente precisa se arrepender. Pode ser que o arrependimento venha antes de você aceitar Jesus, pode ser que venha depois. Mas a gente tem que se arrepender dos pecados. Se arrepender daquilo que está lá. O que te distancia da paternidade do Senhor? É o orgulho? Se humilha. Se humilha, aquele que é humilhado será exaltado. Então se posiciona, Senhor, ora pro Senhor, fala assim, Senhor, olha, eu não me sinto filha. Eu vejo o Senhor como um carrasco, o Senhor ama um coração sincero. Eu não consigo sentir isso aí que a Rayane fala de paternidade, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, mostra aqui o que tem que tá me bloqueando de viver essa paternidade. Eu achei tão bonito numa moça que eu fiz uma mentoria com ela, ela falou assim pra mim, Rayane, um sonho assim, 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 assim. E eu falei assim, não, o Senhor tá te mostrando que tem feridas aí emocionais, passadas do passado, que precisa ser resolvido, precisa ser confessado, precisa ser pedido perdão pro Senhor para você viver uma plenitude no Espírito. E é um processo dolorido, gente, não é fácil não. Porque o processo de santificação, né? Que o Senhor, quando a gente vai para a presença de Deus,
Ele é santo e ele não aceita menos que isso, né? Jesus veio para nos purificar do pecado e nos reconciliar com Cristo. Mas a gente não pode ficar no pecado. A gente pode até vir no jeito que a gente tá. Mas quando realmente a gente tem a presença do Espírito Santo na nossa vida, quando a gente quer assumir a identidade de filho, a gente se deixa ser moldado pelo Espírito Santo. Então, o que tem para sair aí é o orgulho? Senhor, tira esse orgulho de mim. O que tem para sair é a glutonaria? Senhor, tira essa glutonaria de mim. O que tem para sair é a falta de confiança no Senhor? Fala, Senhor, eu não consigo confiar em Ti. Me ensina a confiar em Você. Ensina, Senhor, a confiar em Ti. Em nome de Jesus. Tá? E depois, gente, que a gente é limpo pelo Espírito Santo de Deus, que a gente confessa, que a gente deixa, aí tem espaço para o preenchimento completo do Espírito Santo. Aí vem o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, que é a manifestação da unção, que é quando o Senhor já começa a revelar o propósito dele para você, entendeu? Que é quando o Senhor já começa a trazer pessoas para ministrar, para ser ministrada por vocês. Mas antes disso tudo, o Senhor precisa te limpar. Porque senão você vai falar com as pessoas, você tá despejando o seu lixo emocional. Daqui a pouco a pessoa já não tá mais nem se sentindo filha de Deus, a pessoa já se achava, mas você vomita tanta coisa em cima dela que a pessoa não consegue mais prosseguir na caminhada dela, serve de pedra de tropeço por causa das suas feridas emocionais. Tá? E uma vez, pronto, voltou? Deu uma travadinha e voltou, né? Uma vez que você aceita Jesus, que você pede para o Espírito Santo te limpar, além das feridas emocionais, começa um processo de libertação. Tá? Um processo de libertação e opressão espiritual. Às vezes a gente tá tão oprimido, tanto oprimido. Você lembra que eu expliquei na live passada? Primeiro é o nível de tentação. O inimigo vem e te tenta. Te tentou, o que você tem que fazer? Eu rejeito esse pensamento no nome de Jesus. Eu renuncio a esse pensamento em nome de Jesus. Uma vez que ele lançou aqui uma seta, ele fala bem assim, não, você não é filha, você peca, você faz isso, isso e aquilo. Você pega e aceita essa seta, aí vai para o nível de opressão. Ele já começa a lançar pensamentos na sua mente. Aí você pensa assim, eu não sou filha mesmo, eu vou lá e vou continuar nesse pecado aqui. Aí vem o nível de possessão. Então, às vezes, você tá tão oprimido espiritualmente que não consegue se mover. Não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue mais ter uma rotina espiritual, ou nunca conseguiu. Por causa da opressão maligna que está sobre você. Porque uma vez que nós tomamos posse da nossa identidade de filha, uma vez que a gente aceita ser tratado pelo Senhor, uma vez que a gente quer viver os propósitos do Senhor na nossa vida, o inferno se levanta. Não adianta a gente achar que a gente vai se posicionar no Senhor e que vai ficar tudo bem. E glória a Deus pelo cão se levantar contra a gente. Feio mesmo é se ele estiver gostando, se estiver tudo tranquilo. Nós somos o sal, nós vamos se incomodar mesmo, em nome de Jesus. Então, peça pro Senhor tratar as suas feridas. Pede pro Senhor trazer libertação sobre você. E esse tratamento de ferida e o tratamento de libertação, ele é para sempre. O tempo todo a gente vai estar descobrindo uma casquinha que tem ali para ser limpado e purificado pelo Espírito Santo. O tempo todo nós vamos estar sendo tratados, porque a carne, ela é assim. A nossa carne é corruptível. Os nossos hormônios não se convertem. Por isso que o jejum é bom. O jejum é pra gente conseguir alguma coisa de Deus? Não. Não é pra gente conseguir alguma coisa de Deus. O jejum é pra mortificar a nossa carne. E mortificando a nossa carne, ferida, opressão, qualquer coisa que tiver, tem que sair. Porque o jejum aumenta o nosso nível de fé.
nas promessas, na palavra, naquilo que o Senhor está falando com a gente, está fazendo na nossa vida. Tá? Então, de novo, eu falo sobre o jejum, que é ótimo para tratar ferida emocional. Quando a gente pede para o Espírito Santo tratar a gente, ele também nos livra de pecado de estimação. Gente, não tem como você falar que tem um Espírito Santo e tá cheio de pecado. Continuar fazendo as mesmas coisas, continuar da mesma forma. Quando o Espírito Santo vem, ele traz transformação. Ele traz transformação. E uma transformação que não fica só na esfera da gente. Quem está em volta também é atingido. O nosso posicionamento afeta o esposo, afeta a parentela, afeta os amigos. Como eu falei na live, no começo da live, você está do lado de amigos que te incentivam a jejuar, te incentivam a orar? Ou você está escutando as vozes do mundo? Não que você vai excluir todos da sua vida, mas às vezes há necessidade de você se afastar de algumas coisas. Há necessidade de você ter o seu momento ali de, não, agora o Espírito Santo vai me limpar, vai me tratar, eu não vou escutar tal pessoa, eu não vou assistir tal série. Mesmo que seja uma coisa lícita, tá, gente? Mesmo que seja uma coisa lícita, tem hora que você tem que se livrar da distração pra você conseguir passar pelo processo. Sem passar pelo processo, a gente nunca vai ter uma identidade de filho. Nunca vai se sentir amado por Deus. Se a gente não se permite ser tratado, não tem como o Senhor fazer algo. Jesus, ele é cavalheiro. Ele fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Ele bate, a gente tem que autorizar ele a entrar. Por isso que é importante você ver o Espírito Santo. Ô, Senhor Jesus, trabalha. Vem aqui, Espírito Santo, tira isso, tira aquilo. Ele não vai chegando rufando o pé na porta. Quem é intruso é Satanás. Satanás que usa de qualquer meio para entrar na nossa vida. O Senhor Jesus, ele é cavalheiro, ele precisa ser convidado, precisa ser chamado. Então, permita ser tratado, permita o Senhor tirar a impureza, permita o Senhor curar as feridas. Senhor, se para mim ficar consolidada na minha identidade, eu preciso passar por isso, eu vou passar e vou passar com resiliência. Tem dia que vai ser difícil, Espírito Santo me ajuda. Que nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada. É por isso que o Senhor deixou o Espírito Santo na terra. Porque sabe que para o homem é difícil. Então o Espírito Santo ajuda. Fala, vem Espírito Santo, me dá força aqui no dia de hoje. Me dá força no meu dia, me dá coragem. Me dá fé. Me dá mais fé para mim conseguir vencer. Nesse processo, para a gente ficar bem consolidado na nossa identidade em Cristo, o Senhor vai nos alinhar. Ele vai fazer você alinhar o seu emocional, alinhar o seu corpo, o seu físico, alinhar o seu espiritual, alinhar a sua casa, alinhar os seus filhos, seu esposo. É impossível a gente tomar posse da nossa identidade em Cristo e os outros não ser impactados e influenciados por isso. Quando nós temos o Espírito Santo dentro da gente, quando nós aceitamos Jesus e passamos a viver no posicionamento que o Senhor quer, tomar posse da identidade de filhos de Deus, as outras pessoas começam a ser afetadas. Muitas vezes, a única Bíblia que o seu pai vai ler é você. A única Bíblia que o seu parente lá é você, seu filho. Então, permita-se ser alinhada em Deus. Permita que o Senhor te alinhe. Dói. Mas a recompensa é... O Senhor fala que Ele não deve nada para ninguém. E a palavra fala que aquilo que planta, a gente colhe 100 por 1. Tanto as coisas ruins como as coisas boas, né? 100 por 1, uma semente dá 100 por 1. Então, pra gente viver aquilo que o Senhor tem pra nossa vida, a identidade de filho, primeiro, a gente precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Porque o ser humano por si só, ele não se justifica. O ser humano por si só, ele não consegue
E nem precisa, o Senhor mandou Jesus para nos ajudar, mandou o Espírito Santo para nos ajudar. Então, se hoje você se sente travado, você não consegue ter identidade de filho, você está desviado, ou você quer uma mudança de vida, um destravar, fala: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome aí no livro da vida, cumpre suas promessas na minha vida, vem Espírito Santo habitar dentro de mim. A gente vê muitas pessoas perdidas nesse mundo, precisando de Jesus. Aí vai na terapia, faz isso, faz aquilo, toma remédio para dormir, toma remédio para ficar feliz, toma remédio para se dopar. E mesmo assim não consegue. Tem o meu testemunho aqui no Instagram, falei pra vocês, eu fazia terapia, eu tomava remédios, e mesmo assim eu não me achava na vida. Porque faltava Jesus, faltava libertação, faltava cura interior, e essas coisas somente o Senhor pode nos proporcionar. Aceita Jesus, se permita passar pelo processo de libertação e de cura interior. Gente, quando a gente é curado nas nossas emoções, quando a gente é curado, a gente é liberto de opressão, de possessão demoníaca. A Bíblia que você não conseguia ler, você começa a ter fome. Você não conseguiu orar, mas você quer orar. Você não sabe nem como é que ora, mas você quer orar. Senhor, me ensina a orar, Senhor, me dá um espírito de oração. Eu quero jejuar, você começa a ter fome pelas coisas espirituais. Quando a gente está com opressão espiritual, quando a gente não é liberto das nossas emoções, não sobra espaço pra gente ter fome e sede do Senhor. Como eu falei pra você, a palavra fala que o Espírito Santo ele não vai contender com a gente. Se a gente não dá espaço pra ele, ele simplesmente se retira. Ele é cavalheiro, ele não é intruso. O cão que é intruso. O cão que é intrometido. Mas Jesus, Deus, o Espírito Santo, a gente precisa voltar o nosso coração para eles em humilhação e arrependimento, para ele trabalhar. Então, se você está travado, confuso, não sabe para onde você vai, não sabe se você é filha, se não é filha, não sabe se vai ser salvo, não sabe para onde e o que fazer, a gente tem todas as instruções aqui, ó, na palavra. Rayane, mas eu não consigo ler a Bíblia. Não consigo isso, não consigo aquilo. Por causa da opressão espiritual. Tudo fica mais interessante. Se assistir uma série fica mais interessante que ler a Bíblia. Se comer fica mais interessante. Passa um mosquitinho voando, fica mais interessante. Por quê? Porque não está liberto. Não tem espaço para você alimentar o seu espiritual. Porque sua carne está gritando. Então é necessário, o que acelera o processo de... meu processo está muito demorado, eu não sei para onde vou, não me sinto filha. Oração, jejum, persistência, perseverança. A palavra fala: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então resista, uma hora ele bate em retirada. Não consigo ler a Bíblia, mas coloca aqui, não, eu vou ler aqui, nem que seja um pouquinho. Também no começo eu não conseguia, não. De pouquinho em pouquinho o Senhor vai revelando aqui a palavra dele. Um dia você lê a palavra e você fala: então era isso. Outro dia na sua oração lá, que era 5 minutinhos, já aumenta para 10, já aumenta para 15. Persistência. Tá bom? Ora ao Senhor: Senhor, eu permito ser tratada. Escuta as orações lá do grupo, gente. Lá no grupo tem as orações das feridas emocionais. Tá gravadinho lá. Quem não entrou no grupo do Telegram, entra lá, escuta a oração. Porque a oração de uma pessoa ungida sobre a vida da gente faz efeito. Tira aquela opressão e aí você consegue caminhar, você consegue orar, você consegue jejuar. Tá? Posicionamento. Aceita Jesus, permita ser tratado e se posiciona. Não entra na presença e fica saindo. Não ache que você pode fazer as coisas do Senhor meia boca. Não ache que você... vou fazer isso aqui.
Você não pode ser morno, ou você é quente ou é frio. Morno, o Senhor vomita. Não vem com mornidão, melhor você ser frio, porque a palavra fala, frio. Morno, o Senhor vomita. Então se posiciona, não comece para as coisas. Faça a campanha de oração e vá em frente. Não consigo 1 hora de oração, eu vou orar 5 minutos. Não consigo ler esse tanto de capítulo, vou ler um capítulo da Bíblia. E nisso a gente vai sendo transformado e vai sendo liberto. Alinha sua casa. Se o casamento não tá legal, vamos orar. Vamos jejuar pelo casamento, vamos persistir em oração. Mas a persistência, não acha que você vai fazer uma vez só e aquilo ali já tá feito. Oração dentro da sua casa é sempre, é toda semana, dependendo do nível de opressão. E se quem mora ali não é crente, é todos os dias. Um dia a casa, um dia a cama. Profetiza sobre a vida do seu marido. Profetiza sobre a vida dos seus filhos. Alinhe a sua casa e use as ferramentas certas. Use as ferramentas certas. Não ache que vai ter mudança dentro da sua casa. Você só abre a boca para reclamar, para murmurar. Profetiza a palavra. Não tem crente dentro da sua casa. Abre a palavra aqui, ó. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. E sai profetizando dentro dos cômodos da sua casa. Seu marido não é posicionado, Senhor, você vai posicionar esse homem em nome de Jesus. A palavra da esposa. E assim, ó, nossa autoridade espiritual em primeiro lugar é Deus. Em segundo lugar, para quem é casado, é o esposo. Para quem não é casado, são os pais. Então tome cuidado com o que sai da sua boca. Ah, meu marido isso, meu marido aquilo. Toma cuidado com o que sai na sua boca. Meus filhos são bênçãos, mesmo que não tá sendo. Profetiza que uma hora rende, entendeu? Ah, minha vida financeira não tá legal, Senhor, eu profetizo que a mudança vai chegar na minha casa em nome de Jesus. Repreendo todo devorador. Se não tá pagando o dízimo, alinha o dízimo, que é importante para proteção. Se você se posicionar, você posiciona todos os que estão ao redor. Talvez a única Bíblia que seu marido diz crente, ou até crente mesmo, mas não posicionado, que acha que pode levar as coisas de qualquer jeito, a única Bíblia que seu esposo vai ler é você. Você nunca vai pegar isso aqui. Mas ao ver o seu posicionamento, da sua oração. Eu vivi isso na minha casa, gente. 6 anos de crente. Tudo morno. E o Senhor encarregou de colocar cada um no seu lugar. Agora nós estamos orando, jejuando. Meu marido faz um jejum. Misericórdia. Nós estamos 21 dias fazendo um propósito de 21 dias sem carne. Tem hora que eu vejo ele sentado lendo a Bíblia, orando. Eu, glória a Deus, Senhor. Obrigada, porque o Senhor é fiel. E o que? Foi do dia pra noite? Não foi do dia pra noite, foi um ano. Um ano de jejum, oração, de posicionamento. Ele precisou ver o posicionamento, precisou ver o Senhor agindo na minha vida. Para ele se posicionar também. O Espírito Santo é quem convence do pecado e da justiça, a palavra fala. A gente não convence ninguém. O Espírito Santo, através da nossa vida, vai tocar eles. Como eu falei das companhias, né? Você vê o outro ali lendo a Bíblia e jejuando. Não, eu também quero. Não, o outro tá subindo no monte. Não, tô fazendo nada, tô fazendo muito pouco. Vou orar, vou jejuar. Então você acaba influenciando aqueles que estão em volta com o seu posicionamento. Então não tenha o conhecimento e se permita ficar do mesmo jeito. Aplique. Quando eu... No começo da minha caminhada, eu ia falar dos problemas das pessoas, né? E elas falavam assim, não, você precisa orar. Meu filtro saiu. E eu tô abatida, gente, por causa do jejum. Volta, filtro, em nome de Jesus. Ó. E as pessoas falavam assim pra mim, ai, você precisa orar, você precisa jejuar, isso é o inimigo. Beleza. A gente escuta muito isso, mas e as forças? A gente não quer, entendeu? Não tá fraco, a nossa carne tá gritando.
Então, muitas das vezes a gente vai precisar de uma oração de uma pessoa ungida, tirando a opressão. E outras vezes a gente vai precisar seguir na raça, orar na raça. Aí eu falei bem assim, não, você sabe que agora eu vou fazer mesmo? Eu vou orar. Comecei a orar um dia, nada aconteceu. Aí no outro dia eu vou orar de novo, nada. No terceiro dia já senti um arrepio. No quarto já tava diferente. No quinto eu já tava vendo que o Senhor já tava trabalhando em mim, já tava com mais paciência. Então precisa aplicar aquilo que você estuda, que você escuta. Não adianta a gente ficar cheio de conhecimento e não aplicar. Não vale de nada. Oração, orar e ação, saber do conhecimento e aplicar. Porque caso contrário, você já vai estar colocando só mais coisa dentro de você, mais coisa para te distrair. Cada hora você tá numa coisa, você não sabe nem para onde que vai, não sabe se ora, não sabe se jejua, não sabe se vai estudar isso, estudar aquilo. O básico bem feito, oração, jejum, palavra, tá ótimo. Mas se mantenha, não comece e pare. Cria raízes. Entendeu? Como é que o Senhor entrega uma coisa que pra você desse jeito, pra nós desse jeito, também me coloco nisso. E obediência ao Senhor. Né? Filhos tem que obedecer aos pais. Porque obedecendo ao seu pai, muitas vezes ele já viu o perigo lá da frente. A palavra fala que nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá Deus. O Elohim, o Shaddai, o Adonai, perfeito, misericordioso. Ora catarabazi remante ora cotorogorogoshi ara catarabagai. Só que precisamos obedecer. Obediência. E obediência radical acelera. Obediência radical acelera as coisas na nossa vida. Obediência, para que você está pedindo o que você está pedindo? Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você vai obedecer o que Ele te mandar? O Senhor fala meio assim, ó, você não come isso aqui, você vai lá e come. Não come isso aqui que é pro seu bem, ó. Você não tá conseguindo renunciar àquilo que você tá comendo. Quem dirá uma outra coisa maior que o Senhor colocar nas suas mãos? Então, antes da gente atingir a identidade plena em Jesus Cristo, a gente precisa passar por processos. E processos que muitas vezes vai ser dolorido e demorado. Mas precisamos persistir. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E se livra da opressão, traz libertação. E só aí, não pense que antes de você aceitar Jesus, passar por uma libertação, passar por cura, se posicionar e obedecer, o Senhor vai revelar algum propósito. Não. O Senhor vai revelar propósitos para quem é fiel, para quem vai cumprir o que Ele mandar. Você começa, vai, persiste e o Senhor vai trazendo. Não, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Você vai persistindo, aí traz uma pessoa para você ministrar. Você persiste, o Senhor salva seu marido. O Senhor persiste, o Senhor cuida dos seus filhos, protege a sua casa, destrava a vida financeira. Só que existe um processo antes disso. E não adianta a gente achar que é o outro. É nosso, o que a gente tem que passar, a gente tem que passar. Mas assim, não é fácil. Não é fácil. O processo é difícil, mas no meio do caminho a gente vai criando casca, vai criando musculatura espiritual. A gente já consegue identificar os ataques de Satanás. Até chegar nisso, na nossa identidade de filhos.
Não se desvie daquilo que o Senhor entregou para você. Se o Senhor te chamou a fazer algo, faça. Obedeça, permita o Senhor te tratar. Permita o tratamento do Senhor. Se você não consegue, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Senhor, eu não consigo me sentir amado, eu não consigo tomar posse da minha identidade de filha. Ô Espírito Santo, me ajuda aqui a sentir o amor de Deus. Me ajuda aqui a sentir o amor de Jesus. Me ajuda, Espírito Santo, a tomar posse de filha amada do Senhor. Tomar posse das promessas do Senhor na minha vida. O Senhor ama um coração quebrantado, humilde, sincero. Quem fala a verdade não merece castigo, né? E é isso. Seja verdadeiro. A gente consegue colocar uma máscara para os outros de fora. Mas o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Não adianta você achar que você vai esconder as coisas lá dentro e tá tudo bem. Você esconde por de fora. Do Senhor você não esconde. Fazer isso é você se enganar e ficar ainda mais machucado. Entrega tudo ao Senhor. Fala, Senhor, eu me permito ser tratado. Quero sentir o seu amor. E que em nome de Jesus, o Espírito Santo traga quebrantamento no seu coração e arrependimento. E te permita sentir o amor do Senhor por você. Porque é um lugar ótimo de se estar na posição de filha. De filha amada do papai. De filho amado do papai. De ser mimadinho pelo Senhor. Se permita estar nesse lugar. Deixe o Senhor te tratar. Obedeça, se alinhe. Essa vida que muitas vezes a gente leva perdido, confuso, cheio de coisa, cheio de estímulo, de excessos. Não é só isso que o Senhor tem pra gente. Tem muito mais, tem um lugar de plenitude, tem um lugar da paz que excede todo o entendimento. A gente não precisa querer matar tudo no peito. Nós somos filhos e podemos confiar isso ao Senhor. Os nossos filhos mesmo, eles não precisam se preocupar com o que vão comer, com o que vão beber, da onde que vai vir. Porque nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quem dirá o Senhor? Entrega para o Senhor. Fala, Senhor, hoje eu tomo posse da minha identidade de filho. Eu permito o Senhor me tratar. Mostra aquilo que está dentro de mim que não te agrada. Me limpa, me purifica. Amém? Glória a Deus. Gente, o link do canal do YouTube tá lá na bio. E o link do Instagram, do grupo do Telegram, onde eu mando as orações, onde eu mando as notificações da live, também está lá. Entra, porque toda vez que tem live aqui, eu mando uma oração lá pela sua vida, tá bom? Então, você tá precisando de oração, entra lá no grupo, escuta a oração, porque a oração faz muita diferença na vida da gente, principalmente numa pessoa ungida, tá bom? Cuidado com quem ora por você. Procura uma pessoa ungida do Senhor. Tem uma playlist lá no YouTube das feridas na alma. Quem não assistiu sobre as feridas na alma, assista as lives, tá? Os vídeos lá no YouTube, depois vai lá no Telegram, que todas as orações estão lá, comigo quebrando as obras de feitiçaria, quebrando as feridas emocionais, a rejeição, a humilhação. Tem lá os áudios com as orações, então escute, tá? Que vai te ajudar muito e vai te livrar da opressão e vai te dar pelo menos um respiro para você conseguir ir pra frente. Porque às vezes a gente tá tão oprimido que a gente precisa de alguém orando pela gente. Eu precisei de alguém orando por mim. O Senhor mandou a ungida do Senhor orar por mim para me conseguir ter um respiro, porque sozinho eu não ia conseguir.
Então, fica do lado de pessoas que te edificam, que te alinham, que falam a verdade. Entendeu? Vamos assumir a nossa posição de filhos e filhos obedientes. Porque eu quero escutar do Senhor. Essa é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Eu quero. E quero ver você também ser chamado. Tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Entra lá no grupo do Telegram que eu vou mandar uma oração, tá? Que Deus abençoe o seu resto de tarde. Em nome de Jesus. Até a próxima live.